Bom, amores, o assunto agora será sobre multiplicação de números decimais, presente na página 89 do livro de vocês, certo? 89 não, gente, perdão, na página 92 do livro de vocês, tá? Para multiplicar números decimais, efetuamos esses números como se fossem naturais e separamos no resultado, por meio de uma vírgula, da direita para a esquerda, tanto as casas decimais quantas forem as casas decimais dos números dados. Vou explicar o que é isso. Na multiplicação de números naturais, a gente vai multiplicar normalmente, a gente vai esquecer a vírgula por alguns minutos, tá? Por exemplo, 4,8 vezes 3. Eu vou multiplicar normal, 3 vezes 8, tá? 24, 4 vão 2 aqui em cima, 13 vezes 4, 12, mais 2 que tem aqui em cima, 14. Fica 144. Só que o que eu tenho que observar? Esse número agora tem vírgula, tá? Se tem vírgula, eu tenho que observar a casa decimal. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Nesse caso, uma, certo? Então, aqui no resultado, eu vou pular da direita para a esquerda uma casa e coloco a vírgula, certo? A mesma coisa, tem lá 2,13 vezes 3,4. Esqueço por um instante a vírgula e vou resolver. Primeiro eu resolvo 4 vezes 3, depois 4 vezes 1 e 4 vezes 2. Depois vou para o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 3, 6. Somo 2. 5 com 9, 14, vai 1. 8 com 4, 12. 2 vai 1 e 7, certo? Aí eu tenho o número 7.242. Aí sim, agora eu vou voltar nos números que ele me deu e vou observar as casas decimais, tá? Depois da vírgula aqui, eu tenho duas casas, então deixa guardadinho. E no número de baixo, eu tenho mais uma. Então, no total, eu tenho duas casas, três. Então, no resultado, eu tenho que voltar três casas, sempre da direita para a esquerda, tá? Então, se aqui eu tenho três casas decimais, então aqui, ó, 1, 2, 3, vírgula. Certo, amores? Para multiplicar o número decimal por 10, 100, 1000 e assim por diante, basta deslocar a vírgula para a direita, uma, duas ou três ou mais casas decimais, de acordo com a quantidade de zeros, tá? Quando a quantidade de zeros exceder a quantidade de algarismos do numeral, acrescenta-se zeros no final do número, certo? Por exemplo, tem 2,27 vezes 100. Então, o que que eu faço? Eu ando com a casa decimal, ou seja, com uma vírgula para a direita, certo? Toda vez que multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, tá? Naquele outro caso, não, a gente estava voltando com a vírgula para a esquerda. Nos casos em que eu multiplico por 10, 100, 1000, eu vou com ela para a direita, da esquerda para a direita. Nesse caso, eu tenho dois zeros, então eu volto duas casas. Uma, duas, tá? Mas, tia Jéssica, duas casas, mas não tem número, o que que você faz? Acrescenta o zero, como ele fez aqui, tá? Um exemplo, 3,18 vezes 10, só é para voltar quantas casas? Uma casa, porque só tem um zero. Então, ó, volta uma casa e fica 31,8. 0,4 vezes 10, volta uma casa, a vírgula ficou aqui. Se a vírgula ficou aí, 4, tá? 13,03 vezes 10. Voltou uma casa, vírgula aqui. Então, 130,3, certo? E assim sucessivamente, tá? Qualquer dúvida no WhatsApp.